O encontro com Raquel. Jacó continuou sua viagem e chegou à terra do Oriente. De repente, ele olhou e viu no campo um poço. Em volta dele estavam 3 pastores, cada um com as suas ovelhas e cabras. A água para os animais era tirada desse poço, que era tapado com uma grande pedra. Quando todos os pastores se ajuntaram ali com seus animais, então tiravam a pedra para dar água às ovelhas e cabras. Depois tornavam a pôr a pedra na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: "De onde vocês são, meus amigos?" "Somos de Harã", responderam eles. Ó, tá aqui, meu filho. Olha lá no computador, a mamãe deixou aqui, ó. Em seguida perguntou: "Vocês conhecem Labão, filho de Naor?" "Conhecemos sim", disseram. "Ele vai bem?" perguntou Jacó. Eles responderam: "Sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas." Então Jacó disse: "Ainda é dia e é muito cedo para recolher as ovelhas. Por que vocês não estão lhe dando água e as levam de volta para pastar?" Eles responderam: "Não podemos. Temos que esperar que todas as ovelhas e cabras estejam aqui e a pedra seja tirada da boca do poço. Aí daremos água para elas." Jacó ainda estava falando com elas quando Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais do seu pai. Logo que Jacó a viu com as ovelhas e cabras do seu tio Labão, ele foi e tirou a pedra da boca do poço e deu água para os animais. Depois ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar e disse: "Eu sou parente do seu pai, filho de Rebeca." Raquel foi correndo contar tudo ao pai. Ele ouviu as autoridades a respeito do seu sobrinho e logo saiu correndo. Quando encontrou Jacó, Labão o abraçou e o beijou e o levou para casa. Jacó lhe contou tudo o que havia acontecido. Aí Labão disse: "Sim, de fato, você é da minha própria carne e sangue." Jacó casa com Leia e com Raquel. Jacó ficou na casa do seu tio um mês inteiro. Aí Labão disse: "Não está certo você trabalhar de graça para mim, só porque é meu parente. Quanto você quer ganhar?" Acontece que Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Leia e a mais moça, Raquel. Leia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu: "Trabalharei 7 anos para o Senhor a fim de poder casar com Raquel." Labão disse: "Eu prefiro dá-la a você em vez de a um estranho. Fique aqui comigo." Assim Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel, mas porque ele a amava, esses anos pareceram poucos dias. Quando passaram os 7 anos, Jacó disse a Labão: "Dê-me a minha mulher, o tempo combinado já passou e eu quero casar com ela." Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar. Mas naquela noite, Labão pegou Leia e a entregou a Jacó e ele teve relações com ela. Labão tinha dado a sua escrava Zilpa a Leia para ser escrava dela. Só na manhã seguinte, Jacó descobriu que havia dormido com Leia, por isso foi reclamar com Labão e lhe disse: "Por que o senhor me fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com Raquel. Por que foi que o senhor me enganou?" Labão respondeu: "Aqui na nossa terra não é costume a filha mais moça casar antes da mais velha. Espere até que termine a semana da festa de casamento. Aí, se você prometer que vai trabalhar para mim outros 7 anos, eu lhe darei Raquel." Jacó concordou e, quando terminou a semana de festas do casamento de Leia, Labão lhe deu a sua filha Raquel como esposa. Labão tinha dado a sua escrava Bila a Raquel para ser escrava dela. Jacó também teve relações com Raquel, e ele amava Raquel muito mais do que amava Leia, e ficou trabalhando para Labão mais 7 anos. Os filhos de Jacó. Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos. Leia ficou grávida e deu à luz um filho, e pôs nele o nome de Ruben. Ela explicou assim: "O Senhor viu que eu estava triste, mas agora o meu marido vai me amar." Leia ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem deu o nome de Simeão, e disse: "O Senhor ouviu que eu era desprezada e por isso me deu mais esse filho." Leia engravidou ainda outra vez e teve mais um filho, a quem chamou de Levi. Depois disse assim: "Agora o meu marido ficará mais unido comigo, pois já lhe dei 3 filhos." Leia ficou grávida mais uma vez e teve outro filho. A esse deu o nome de Judá e disse: "Desta vez louvarei a Deus, o Senhor." Depois disso, não teve mais filhos. É uma história riquíssima. Gênesis é muito rico e o propósito de Gênesis não é ser um livro só histórico. Mas olha como Jacó, ele enganou o irmão, que era Esaú, tomou a primogenitura de Esaú, e aí Jacó
ficou com medo de ser morto por Esaú. Esaú queria matar ele, Jacó fugiu e foi se encontrar com um parente. E ele enganou, e aí depois ele foi enganado. O próprio parente dele usou ele 7 anos, depois mais 7, para ele casar com quem ele queria. Então, é um toma lá da cá? Não, mas é uma forma das pessoas crescerem. Como a gente falou ontem, as pessoas elas acabam crescendo e amadurecendo. A gente vai ver que logo depois, Esaú, que queria matar o próprio irmão, que tomou a primogenitude dele, tomou a bênção dele, que Esaú queria matar ele, mas quando Jacó vai embora, logo depois, quando Jacó volta, Esaú recebe ele de braços abertos. Por quê? Porque Esaú também amadureceu. Então, Jacó, ele passa pelo processo para ele poder amadurecer. E esse daqui é um dos processos que Deus usa para ele amadurecer. E é tão fantástico, e Deus escuta tanta pessoa, que Jacó não amava a Leia, que era a irmã mais velha. E aí ele desprezava a Leia. É o que dá a entender o texto. E o que Deus faz? A tristeza no coração de Leia, que não tinha culpa pelo que o pai, pela atitude do pai, a tristeza no coração de Leia fez com que Leia tivesse filhos. Calma que a gente vai continuar essa história vai ficar cada vez mais bonita, cada vez mais a trama da história, o drama também, ele vai evoluindo e a gente vê que é algo muito cultural da época e muito real. Eu estava dizendo ontem, Thiago, que assim, os heróis típicos, né, são aqueles heróis super poderosos, aqueles heróis que fazem tudo pelo bem, o cara se doa em prol dos outros. E os heróis da Bíblia, Deus mostra que, na verdade, são pessoas falhas. São pessoas que traíram, Deus não aprova a traição, Deus não aprova a enganação, Deus não aprova nada disso. Só que Deus usa da pessoa falha para o seu propósito. Eu sou uma pessoa falha, muito falha. Eu não sou uma pessoa perfeita, longe disso. Ninguém é perfeito, obrigado, meu amor. Então, assim, mas Deus usa esse tipo de pessoa. E Deus usou Jacó, Deus usou Leia da forma como ele quis, porque Leia sofria, então Deus deu bastante filhos para Leia, e Deus vai usar Raquel. E é uma história bíblica fantástica. A história vai desenrolar, mas ele vai ficar com Raquel depois? Ele já ficou com as duas, ele casou com as duas. Naquele tempo, culturalmente, era muito diferente de agora. A Leia teve 4 filhos. A Leia teve 4 filhos até esse momento da história. E Raquel não podia ter filho. Não tinha ficado claro se ele estava com Raquel ou não. Tava, ele casou com as duas. 14 anos. Ele que trabalhou 14 anos pro Labão, pro sogro. Que o tio passou a perna nele e falou, eu quero casar com Raquel. E aí ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel. E deu a Leia. E aí porque naquele tempo ele não sabia que ele tinha casado com a mulher errada, porque elas entravam com o rosto coberto, com véu. Então ele não sabia que a Leia... que era descobriu no dia seguinte. A Leia, depois que ele só descobriu no dia seguinte. Ela entrava com véu, entrava na tenda, tudo escuro, para não ter vergonha e tal. E as mulheres não tinham poder de escolha nenhum. Zero. O pai que definia e acabou. E isso acontece até hoje, cara, né? Na região ali do Oriente, né? Isso acontece muito, inclusive. Acontece até aqui de venda e tal, mas enfim, outra história que não vale a pena discutir aqui.